Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixe um like, isso é muito importante. Eu entendo que vocês estão gostando do conteúdo e vou continuar trazendo vídeo para vocês. E a plataforma também entende que esse conteúdo é relevante e passa a oferecer para outras pessoas. Então vamos para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Britney Cosby e Christy Jackson. A Britney, ela nasceu em 20 de julho de 1990 e ela era filha de Loranda MacDonald e de Larry Cosby. Assim que a Britney nasceu, seus pais eles não tinham o que a gente chama de um relacionamento estável. Na verdade, eles decidiram que eles iriam separar, cada um iria seguir o seu caminho. A Loranda, ela decidiu que ela iria deixar a guarda daquela garotinha com o Larry. Ela não achava que ela estava pronta para cuidar daquela criança, mas o Larry também achava que não estava pronto para cuidar daquela garotinha, mas ele tinha uma avó que era a Annalee Cosby. E a Annalee, ela prontamente, né, ela se prontificou a cuidar daquela criança e foi ela que acabou sendo o pai e a mãe da Britney. Ela cuidou muito bem dela desde que ela era muito pequenininha. A Britney teve uma infância aparentemente normal, nada que saltasse aos olhos, com exceção do fato da ausência dos pais, porque o Larry, ele também não era muito presente, ele estava sempre fazendo algumas coisas. A Loranda, ela se mudou para um outro estado dos Estados Unidos, então ela não teve qualquer tipo de contato com aquela criança. Mas a Britney, no início da adolescência, ela acabou criando um círculo de amizade com algumas pessoas que não eram muito bem intencionadas. E ela acabou se envolvendo em um roubo em uma loja de conveniência e ela e os seus amigos acabaram sendo pegos. É claro que os pais deles foram chamados. Então, quando a avó da Britney chegou ali, ela foi informada do que a bisneta dela havia feito. Podia-se notar o horror no rosto dela. Ela não tinha dado tudo de si para a neta dela fazer aquilo. Ela não disse nada disso para a Britney, mas ela sentiu o quanto ela havia decepcionado aquela senhora e ela de repente percebeu que ela nunca mais queria passar por aquela situação, ela nunca mais queria deixar a bisavó dela triste, e ela disse que ela nunca mais faria aquele tipo de coisa, e ela então decidiu que ela iria arrumar um emprego e ela iria pagar todos os objetos que haviam sido roubados daquela loja. Desde esse momento, a Britney, ela decidiu que ela iria ter um círculo de amizades muito restrito, de pessoas de muita confiança. Ela queria se cercar de pessoas que não a levasse a fazer novamente aquele tipo de ato. E todos contam que ela realmente se tornou uma pessoa muito mais reclusa. É claro que ela continuou tendo os amigos, ela saía de casa, mas ela se tornou uma pessoa mais introspectiva. Assim que ela saiu do ensino médio, ela queria fazer algum curso ligado à área de geriatria, principalmente a questão de cuidados com idosos, pois ela sentia que a sua bisavó ela já estava ficando muito velha e debilitada e de repente em algum momento ela precisaria de alguém que ficasse por conta dela e ajudasse, né, naquela etapa da vida. Então a Britney em 2012 ela estava fazendo um curso de cuidados com idosos e ela também estava trabalhando em uma lanchonete. Ela estava seguindo a sua vida normalmente. Um dia daqueles, depois de um longo dia de trabalho, ela estava muito cansada e exausta. Ela estava no ônibus voltando para casa. Foi quando ela viu uma moça junto com uma criança. Ela achou muito legal a forma como as duas estavam interagindo ali dentro do ônibus. Ela resolveu se aproximar, começou a brincar com aquela garotinha, começou a conversar com aquela outra moça. As duas começaram a então gostar uma da outra, elas trocaram o telefone e desde então elas nunca mais pararam de se falar. Essa moça era a Crystal Jackson. Crystal Jackson também nasceu em 1990 no Texas, ali em Houston, e ela era filha de Ivan e de Mary Jackson. E ela teve uma infância muito boa, seu pai e sua mãe puderam proporcionar a ela tudo que uma criança, uma adolescente gostaria de ter. Ela teve vários namorados e em um desses relacionamentos ela acabou tendo uma filha, que era a Zanaya Jackson, que estava com ela no ônibus aquele dia. A Britney, ela se encantou tanto pela Crystal quanto pela Zanaya. Desde aquele momento que elas se conheceram, elas estavam sempre juntas, elas tinham muita afinidade entre elas e elas engataram um relacionamento.
Mas quem não gostou nada disso foi o Ivan. Ele era um reverendo da igreja e ele dizia que aquele relacionamento ia totalmente contra os seus princípios, ia totalmente contra o que ele pregava para a comunidade onde ele trabalhava, as práticas que ele dizia que eram as ideais para as pessoas. Então ele foi desde o princípio muito contra e ele não gostava nada da Britney, pois ele achava que a Britney é quem tinha feito a cabeça da Crystal, pois ele dizia que antes a Crystal sempre se relacionou com outros garotos, porque agora então ela iria se relacionar com uma outra mulher. E ele achava que a culpa daquele relacionamento era da Britney e ele não gostava daquele relacionamento e ele não aceitava. Já a Mary, ela sempre foi uma mãe muito zelosa, cuidadosa e ela sempre respeitou muito a questão da escolha dos filhos. A Crystal tinha outros irmãos e ela queria que a filha dela fosse feliz, independente de onde fosse e com quem fosse. Logo que as duas iniciaram aquele relacionamento, elas decidiram que elas queriam compartilhar a vida juntos, de repente fazer planos para o futuro, e elas decidiram que elas queriam morar juntas. E elas acabaram indo morar junto com a Anna-Lee, aonde a Britney já morava desde a sua infância. Quero ressaltar que a Britney levou a Crystal para morar junto com a avó, porque a avó dela já estava ficando muito idosa, então mesmo que se as duas resolvessem morar em outro local, elas levariam aquela senhora junto. É claro que a Anna-Lee disse a elas que elas todas poderiam morar ali, a Crystal poderia ir, poderia levar a sua filha, porque, é claro, elas queriam formar uma família, ela não iria impedir isso, e ela sabia que ela precisaria de ajuda em algum momento, então não haveria nenhum problema. Em outubro de 2013, o Larry Cosby, que era o pai da Britney, ele também voltou para a casa da Anna-Lee, ele começou a morar ali junto com elas. E no início de 2014, a Britney e a Crystal, elas estavam muito felizes, elas já estavam há cerca de 2 anos juntas, e as duas tinham planejado que a primeira coisa que elas fariam, né, quando elas conseguissem um dinheiro, era comprar um carro grande, porque assim elas poderiam carregar tanto a Zanaya quanto a avó em qualquer lugar que elas precisassem ir. E elas, juntando esse dinheiro, elas conseguiram comprar um carro que era um Kia Sorento. E elas estavam muito felizes com essa conquista, era a primeira coisa que elas haviam conquistado juntas. E a Chris, inclusive, no início de março de 2014, ela fez uma visita ao seu pai e à sua mãe, pois ela queria mostrar aquela conquista para os dois. Naquele momento, o Ivan, o pai da Chris, não é que ele tenha deixado de se importar com aquele relacionamento, ele se mostrava sempre muito desconfortável com o fato da filha estar namorando uma outra mulher, mas ele simplesmente começou a ignorar aquilo porque ele queria ficar próximo da Zanaya, ele queria ainda receber visitas daquela garotinha que era sua neta. Então era como se ele simplesmente ignorasse as duas, e lógico que ele conversava com as duas, mas não demonstrava muito afeto, ele simplesmente parecia que não se importavam muito, mas todos sabia, né, que ele não gostava muito daquilo. Durante aqueles anos em que aquelas duas garotas elas estavam naquele relacionamento, por vários momentos elas tiveram algum embate com o pai da Crystal por ele não aceitar aquilo muito bem. Sempre havia alguma rixa, alguma coisa, mas sempre alguém tentar deixar passar despercebido para não criar muita confusão. Mas no início de março, a Crystal foi ali na casa dos pais, ela queria mostrar aquele carro. O seu pai simplesmente nem saiu do lugar onde ele estava sentado na cadeira de balanço. Ele disse que continuaria ali enquanto a Mary ela foi lá, ela viu o carro, ela parabenizou as meninas por aquela conquista. O Ivan simplesmente ficou ali na sua cadeira de balanço, muito pelo contrário, acabou botando defeito, falando que de repente a Crystal poderia ter esperado um pouco mais, ter comprado um carro melhor, que de repente aquilo não foi um bom negócio. É claro que as meninas não se importaram muito, elas já estavam acostumadas com aquele jeito meio rabugento dele, a forma como eles as tratavam. E elas, né, depois de conversarem com a Mary, elas pegaram a Zanaya e elas foram para casa. Infelizmente, algo muito terrível aconteceu e a gente sabe que as coisas acontecem assim de repente, não tem como a gente prever. E os dias felizes daquele casal, daquela garotinha, daquelas famílias, estava contado e uma coisa trágica veio tirar a paz e o sossego de todos.
No dia 7 de março de 2014, no condado de Galveston, que ficava a cerca de 1 hora e meia de carro de Houston, que era o local onde aquelas famílias moravam, o homem ele estava fazendo uma entrega que ficava em um bar próximo ali ao Porto Boulevard. E ele estava fazendo entrega de bebidas em um bar que ficava inclusive próximo a um hotel desativado. Ele pegou aquelas caixas, entrou dentro daquele bar, esvaziou aquelas caixas, colocando todas aquelas bebidas dentro do freezer. Então ele saiu por uma porta lateral pegando aquelas caixas e ele as levaria até então a uma caçamba, uma lixeira que havia ali próximo. E quando ele chegou ali, ele observou que havia dois manequins dentro daquela caçamba, ele achou estranho, ele deixou aquelas caixas no local, retornou para dentro do bar e falou ali com a garçonete sobre aqueles manequins. A garçonete achou muito estranho aquilo, ela disse que não fazia muito sentido, pois ninguém jogaria manequins ali, não havia nenhuma loja próxima àquela área, era uma área bem restrita, com poucas pessoas, pouca atividade. O que tinha mais atividade ali era aquele bar. Então ela e esse homem voltaram até, né, foram até essa caçamba para verificar do que se tratava aquilo. Quando eles se aproximaram, eles olharam com mais atenção e eles perceberam que, na verdade, não se tratava de dois manequins, mas eram corpos de duas mulheres. Imediatamente eles ligaram para a polícia, eles foram prontamente atendidos pelo detetive Cook, que imediatamente pegou a sua equipe e foi para o local. Quando os policiais chegaram, eles começaram a examinar aquela cena e eles começaram a observar tudo que tinha ali em volta. De repente, eles conseguiriam alguma pista de como aquelas duas mulheres foram parar ali. O que eles perceberam é que aqueles corpos eles foram jogar ali, parecia que um sobre o outro. Eles notaram que uma das vítimas tinha uma marca na cabeça que poderia ser decorrente a um tiro de alguma arma, e eles notaram que a outra vítima ela estava com a cabeça toda coberta, embrulhada em um lençol, e o que eles puderam notar ali no local é que não tinha muito sangue ali, então o que dava a entender que de repente aqueles corpos, eles apenas foram descartados naquele local, que aquelas mulheres elas não tiveram as suas vidas retiradas ali. Eles notaram que próximo ao corpo da mulher que tinha uma marca de bala na cabeça, havia um pedaço de madeira que parecia ter alguns respingos de sangue, e eles então começaram a tirar o lençol da outra vítima. Quando eles retiraram aquele lençol, eles viram que aquela outra vítima tinha tido uma morte muito mais violenta, era como se a pessoa tivesse batido a cabeça dela várias vezes em algum local, pois o que eles notaram é que a sua cabeça havia se partido ao meio. E eles notaram que não tinha quase nenhuma quantidade de sangue ali, e que quando aquilo aconteceu com aquela mulher, ela, né, é como se seu sangue tivesse sido totalmente drenado, e como ali não tinha muito sangue, eles perceberam que realmente fazia muito sentido o fato deles pensarem que ali foi apenas o local da desova daqueles corpos, que não foi aonde ocorreu a perda de vida daquelas mulheres. Eles estavam tentando identificar aquelas pessoas, estavam procurando uma carteira de identidade, mas eles não encontraram nada com aquelas vítimas. E o que eles encontraram, na verdade, foi uma carta que uma daquelas mulheres parecia estar segurando. E essa carta tinha um endereço em Houston e estava endereçado a uma pessoa chamada Brittany Cosby. Não tinha como eles saberem se uma daquelas moças era a Britney, mas tendo aquele endereço, eles iriam então até aquele local e fazer uma verificação. Quando eles chegaram em Houston e bateram na porta, uma senhora saiu e era a Annalie Cosby. Eles perguntaram se ali morava a Britney, ela disse que sim. Eles perguntaram se ela estava, a Annalie disse que não, que ela havia saído no dia anterior, que ainda não havia retornado. Os detetives simplesmente olharam para o outro e acharam que estavam no endereço certo. Não demorou muito até que o Larry ele também saiu na porta e os detetives começaram a conversar com eles e eles disseram ao Larry que ele teria uma difícil tarefa, pois ele tinha algumas fotos e ele queria que ele desse uma olhada e dissesse se uma daquelas pessoas era a sua filha, a Britney. Quando o Larry olhou, ele imediatamente reconheceu a sua filha, aquela moça que estava com a cabeça partida ao meio, na verdade era a Britney.
E ele pareceu desabar naquele momento, ele começou a chorar copiosamente, ele teve que ser amparado ali pelos policiais, pelos detetives. É claro que eles se compadeceram muito da dor dele, eles também tinham famílias, tinham filhos, e se imaginar no lugar daquele pai era algo terrível para eles, e eles, claro, perceberam que aquilo era demais para aquelas famílias. A Anali também ficou muito triste, mas ela era uma senhora, ela já tinha alguns problemas, ela entendeu mais ou menos o que estava acontecendo, eu não sei como ela associou aquilo na cabeça dela. Só que era algo difícil demais para aquelas pessoas digerirem naquele momento. Mas os policiais falaram com eles e falaram que tinha uma outra moça com ela, e o Larry também a reconheceu como sendo a parceira da sua filha, a Crystal Jackson. Então, eles sabendo que era a Crystal, então eles também decidiram que iriam até a casa dos pais da Crystal e dar a eles aquela notícia. Quando eles chegaram na casa do Ivan e da Mary, a Mary ela veio atender a porta e quase que imediatamente ela sabia do que se tratava. Isso porque no dia 6, no dia anterior, ela havia percebido que a sua neta, Zanaya, não foi à escola. A Mary trabalhava naquela escola, era uma coordenadora educacional. Então, ela percebendo que a neta não foi para a escola, ela começou a ligar para a Crystal para saber se tinha acontecido alguma coisa, se de repente a criança havia ficado doente. Mas ela contou que a filha simplesmente não retornou as ligações, não respondeu às suas mensagens. Ela ficou um pouco preocupada, mas como ela não teve notícia, ela sabia que se algo mais grave tivesse acontecido, alguém ligaria, diria alguma coisa. Mas depois, né, no final do dia, ela percebendo que a sua filha continuou não respondendo aquelas mensagens, não retornou nenhuma ligação. Ela falou com seu esposo, o Ivan, e falou para eles irem até a casa onde elas moravam ali com a Anali. Então, quando eles chegaram ali, eles foram recebidos pela Anali, também pelo Larry. Eles perguntaram pela Britney e pela Crystal. Eles disseram que elas haviam saído de manhã e não haviam retornado, mas que ela não deveria se preocupar, pois a Zanaya estava bem, ela estava em casa naquele dia. A Britney e a Crystal não a levou para a escola, elas simplesmente saíram, de repente elas foram fazer alguma coisa entre elas. É claro que a Mary, ela pensou que de repente, né, aquelas duas garotas eram adultas, elas sabiam o que elas faziam, então ela só deveria confiar e aguardar. E ela, no outro dia, ela, ainda sem notícias, ela começou a ligar para hospitais para saber se havia ocorrido algum acidente, pois ela sabia que as meninas também não haviam voltado para casa onde elas moravam, mas ela também não teve nenhuma confirmação de nenhum desses locais e ela achou que estava tudo bem. Mas quando os policiais bateram na sua porta, ela percebeu que sim, havia acontecido alguma coisa muito grave e ela ficou desesperada e os detetives tiveram que dizer a ela que infelizmente a Crystal havia perdido a sua vida, pois alguém havia, né, atentado contra a vida dela. Os detetives novamente tiveram que ver o desespero daquela mãe, assim como o desespero do Larry. O Ivan ele também foi informado de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele pareceu ficar meio que extasiado, parado. Ele ficou ali do lado da sua esposa enquanto ela chorava e dizia que ninguém poderia ter feito aquilo com a filha dela. A filha dela era uma ótima pessoa. Ela não conhecia ninguém que pudesse fazer mal a Crystal, que aquilo não fazia o menor sentido. É claro que os policiais, eles deram um tempo para aquelas famílias, tudo aquilo era muito para eles. É lógico que ele voltaria para conversar com eles, para saber sobre a dinâmica daquelas garotas, o que elas faziam, quem era um círculo de amizade, o que elas estavam fazendo naquele período, se algo, de alguma coisa que elas poderiam estar fazendo, poderia estar envolvido com aquilo. E eles foram falar com as pessoas que estavam fazendo as autópsias daqueles corpos e elas foram então, né, identificadas. A Crystal ela havia levado um disparo de arma de fogo na cabeça. Os detetives perceberam que a morte dela foi rápida e menos dolorosa do que a Britney. Como eu disse, a Britney parecia que ela teve a sua cabeça batida várias vezes contra alguma coisa ao ponto do seu crânio se partir ao meio. Os legistas disseram que no seu corpo não havia uma gota de sangue. É como se todo o sangue tivesse sido drenado do corpo durante aquele ato. E eles constataram que ela infelizmente perdeu a sua vida, né, naquele ato, logo no primeiro ataque, que foi brutal e demais.
Então, eles perceberam que eram mortes muito terríveis. Inicialmente, eles pensaram se uma não poderia ter tirado a vida da outra. De repente, elas tinham um problema no relacionamento. A gente sabe que pode acontecer, né, de um parceiro tirar a vida do outro, depois tirar a sua própria vida. Mas no local do crime não tinha nenhuma arma, então seria improvável que aquilo tivesse acontecido. E como eu disse, como lá não tinha muito material genético delas, muito sangue, né, que a gente sabe que a Britney perdeu muito. Então aquele não foi o local onde elas tiveram suas vidas retiradas. Aquele local, a cena do crime, foi o local de desova e certamente aquilo havia ocorrido em outro local e era isso que os detetives queriam descobrir a partir daquele momento. Logo depois, Houston e região não se falava de outra coisa, só se falava daquelas meninas, a forma como elas haviam sido encontradas. E as pessoas começaram a falar sobre isso nas redes sociais, no Facebook. E foi quando a Loranda McDonald, que era a mãe da Britney, ela ficou sabendo como a sua filha havia perdido a sua vida. Ela não havia sido informada pelo pai, pelo Larry, nem por outras pessoas. Na verdade, ela não era próxima daquelas pessoas de forma alguma. Então, os policiais também não a procuraram para falar sobre aquilo, porque ela não tinha nenhum contato com a Britney e ela foi informada pelos noticiários, pelas coisas que ela acabou vendo ali na rede social. E ela contou, muito tempo depois, que foi difícil ela ficar sabendo daquela forma, pois apesar de não ter nenhum tipo de contato com a sua filha, aquela garota ainda era sua filha, ela sempre pensou que ela estava bem, ela sabia que ela tinha sido muito bem criada pela Annalie e pelo pai, e ela não esperava receber aquela notícia de forma alguma. Assim que puderam, os policiais começaram a falar com os familiares para entender um pouco da dinâmica daquelas pessoas, começaram a falar com os amigos, e foi quando eles obtiveram uma pista que parecia ser importante. O homem ele estava fazendo uma caminhada numa estrada um pouco mais isolada ali na região de Houston, e ele acabou encontrando uma carteira. Imediatamente ele foi até o departamento de polícia, deixou aquela carteira ali, pois ele achou que a pessoa que havia perdido poderia estar precisando. Então, quando os policiais pegaram aquela carteira e abriram, eles viram que se tratava da carteira da Britney. Então, imediatamente eles perguntaram a esse homem onde foi exatamente que ele encontrou aquela carteira. Eles queriam até o local examinar, pois, como eu disse, eles sempre desconfiaram que aquele crime havia acontecido em outro local. Então, de repente, eles poderiam chegar até o local onde tudo aquilo aconteceu e obter mais pistas e informações e partir daí. Mas quando eles foram ao local, eles não encontraram mais nada, simplesmente ali só havia carteira. De repente, a pessoa que havia feito aquilo deixou aquela carteira ali para se livrar de um objeto da vítima e isso acabou não os levando a lugar algum. Mas eles estavam decididos a procurar câmeras de segurança, tanto do local onde elas foram deixadas, assim como próximo do local onde elas moravam, do trabalho, para ver se eles conseguiam fazer uma linha do tempo de como foi o dia daquelas garotas, o dia 6, que foi o dia em que elas foram vistas pela última vez pela Annalie e pelo Larry. Ademais, os policiais falaram com o Larry, eles queriam que ele dissesse um pouco sobre a manhã do dia 6, que foi a manhã em que ele disse que viu as meninas pela última vez. Quando questionado, ele disse que as meninas saíram no mesmo horário de sempre, que iriam levar a Zanaya para a escola, mas os detetives disseram a ele que naquele dia a Zanaya não foi na escola, que ela ficou em casa. Ele estava um pouco confuso, ele pediu desculpa, ele disse que não se lembrava muito bem, ele estava tentando digerir tudo aquilo que tinha acontecido. E claro que os policiais entendiam perfeitamente o lado dele, mas eles também começaram a falar com outras pessoas, inclusive no Porto Boulevard, que tinha uma balsa, e existiam pessoas que trabalhavam ali, então eles foram até o local. Eles queriam falar com as pessoas ali para ver se eles tinham visto ou ouvido alguma coisa diferente no dia 6 e dia 7, que foi o dia em que eles acharam aquela cena. Além do mais, os detetives também estavam à procura do carro das meninas, aquele carro que foi o sonho delas um dia. Ele estava desaparecido e eles ainda não o haviam encontrado e eles queriam saber se alguém havia visto aquele veículo em algum momento. Os detetives, eles tinham imagens de uma câmera que ficava próxima à casa das meninas, então eles viram quando o carro delas saíram pela manhã do dia 6, e eles também obtiveram imagens ali da região do cais do Porto Boulevard, e eles também observaram que por volta das 9h20 da noite aquele carro chegou ali na região.
Mas ele não estava sendo dirigido por nenhuma das meninas, na verdade, tinha um homem dirigindo aquele carro, eles viram inclusive que aquele homem ele desceu do carro em algum momento, pareceu conversar com o segurança que estava ali e depois entrou no carro novamente. Eles foram falar com esse segurança, eles perguntaram se ele poderia dar uma imagem detalhada de como era aquele homem, mas ele disse que não se lembrava muito bem, que ele se lembrava que era um homem negro muito alto, que tinha uma barbinha, mas que ele não lembrava muita coisa, já fazia um tempo. Mas eles começaram a pensar de quem seria aquele homem a quem aquele segurança havia visto. Como sempre os detetives fazem, eles começam a teorizar, principalmente com relação ao suspeito. E a primeira pessoa suspeita para eles foi o Ivan Jackson, o pai da Crystal Jackson. E eles tinham um motivo para desconfiar dele. Eles haviam conversado com pessoas próximas meninas, com pessoas da família, pessoas que sabiam que a relação entre eles era um pouco conturbada, que apesar de ter melhorado nos últimos tempos, não era mil maravilhas. Então ele tinha um motivo, né? As pessoas sabiam que ele era preconceituoso de alguma forma com o relacionamento daquelas meninas, com o fato delas namorarem. Ele não gostava da ideia daquilo, ele achava que ia totalmente contra os seus princípios. E as pessoas achavam que ele poderia ter extrapolado e ter cometido aquilo. Para os detetives, essa suspeita fez sentido também, porque eles perceberam que a Crystal, ela teve um ferimento à bala, então ela morreu imediatamente, ela não sofreu muito, mas a Britney, ela teve, né, o seu corpo ali dilacerado, e a pessoa que fez aquilo com ela parecia que tinha muita raiva dela, e eles sabiam que o Ivan, ele não gostava muito da Britney, pois como eu disse no início do vídeo, ele achava que ela era a culpada, que ela havia, né, extraviado a sua filha do bom caminho, do caminho do bem. Então, ele foi o primeiro suspeito. Além disso, eles sabiam que ele tinha uma arma, eles recolheram essa arma, eles queriam fazer um teste balístico para ver se tinha correspondência, né, com a arma que tirou a vida da filha dele. Entretanto, quando esses testes foram feitos, não havia nenhuma compatibilidade. É claro que ele poderia ter usado uma outra arma, mas eles checaram, né, o álibi dele, ele disse que estava em um determinado local, eles conferiram e realmente não tinha como ele ter feito tudo aquilo. Naqueles dias, ele teve dias muito ocupado com relação à questão da comunidade e trabalhos da igreja. Então, apesar dele ter, né, sido um suspeito em potencial desde o início, ele acabou sendo descartado. E quando ele foi falar um pouco sobre isso, ele falou que apesar dele ser contra aquele relacionamento, ele nunca negou isso, ele chegou a afirmar isso depois, que realmente ele não gostava daquele relacionamento, mas apesar de não gostar, ele nunca faria aquilo com a sua filha, muito menos com aquela outra moça, que apesar de não aceitar, ele apenas estava relevando e que estava tudo bem até aquele momento. Os policiais também investigaram a questão dos relacionamentos da Crystal. Eles também fizeram isso com a Britney, mas como eu disse, a Britney, ela tinha uma vida muito regrada. Ela não era uma pessoa que teve muitos relacionamentos, contato com pessoas que pudessem ter raiva ou querer fazer aquilo com ela. Eles acabaram se concentrando na vida íntima da Crystal, porque ela teve relacionamento com outros caras. De repente, algum deles poderia ter ficado com raiva dela em algum momento, ter ficado com ciúme, ter cometido aquilo. E eles se concentraram especialmente no pai da Zanaya, que era a pessoa com quem ela teve um relacionamento no passado, inclusive teve a sua filha. Só que quando eles investigaram esse rapaz, ele não parecia ser o tipo de pessoa que fez aquilo. Ele contou um pouco da história dele com a Zanaya, que eles namoraram, eles tiveram um relacionamento, mas ela acabou engravidando, ele não queria ter aquele filho, mas ela decidiu que ela sim teria aquela criança, e ela disse para ele que não, se ele não quisesse assumir, não teria problema, ela assumiria tudo sozinha, e isso meio que foi um acordo entre eles não tinham mais nenhum contato entre si, ele não fazia parte da vida da Crystal, muito menos da filha da Zanaya, ele mal conhecia aquela garota e ele não tinha nenhum motivo para atacar a Crystal ou a Britney, porque qualquer assunto entre ele e a Crystal já havia sido encerrado há muito tempo.
Enquanto os detetives estavam correndo contra o tempo, eles queriam resolver aquele caso o mais rápido possível, eles queriam dar um desfecho para tudo aquilo. Os familiares e amigos, tanto da Britney quanto da Crystal, eles fizeram uma vigília à luz de vela. E nessa vigília eles cantaram música que as meninas gostavam, eles fizeram homenagens, eles falaram um pouco sobre aquelas garotas, a vida que elas tinham, o quanto elas estavam felizes uma com as outras, como elas estavam vivendo bem naquele momento. Elas falaram, né, vários amigos falaram que nada daquilo fazia sentido, que, claro, as duas iam deixar muitas saudades, que todos iriam lembrar das duas sorrindo, felizes, e que eles queriam guardar aquela imagem bela das duas juntas para sempre, em vez de se lembrar da forma como elas tiveram as suas vidas retiradas. O Ivan e a Mel, eles também discursaram, eles falaram sobre a Kristen, como tudo aquilo estava sendo difícil. O Larry, ele não estava se cabendo em lágrimas, mas ele foi lá, ele fez também um discurso, falou sobre a sua filha. No final, ele soltou alguns balões em homenagem a ela. Mas o que Larry e ninguém sabia é que naquele ponto a polícia ela estava fazendo algumas ligações importantes. Lembram que na cena onde as meninas foram encontradas, eles acharam uma carta e eles estavam analisando aquela carta, eles queriam obter impressões digitais daquele objeto e eles obteram uma impressão digital importante. Até aquele ponto, eles não tinham nenhum suspeito em potencial. Todas as pessoas que eles suspeitavam, que eles foram atrás, eles acabaram chegando à estaca zero, mas aquela digital pertencia a uma pessoa e era a Larry. Então, eles observando aquilo, eles pensaram que de repente aquele objeto havia sido levado por acaso para aquela cena do crime e a impressão de outras pessoas ali poderia indicar algo mais sério. É claro que o Larry ele poderia ter colocado a mão naquela carta em algum momento, quando aquela carta chegou naquela casa, até porque ele morava lá junto com as meninas. Mas os policiais eles estavam fazendo outros tipos de ligações importantes, inclusive checando aquelas imagens, câmeras de segurança, e eles conseguiram um mandado para casa onde as meninas moravam, junto com a bisavó da Britney e também o Larry. Quando eles conseguiram esse mandado, eles foram imediatamente para lá e foi exatamente no momento onde estava acontecendo a vigília em homenagem às meninas. Então, sem ninguém saber, todas as pessoas que eram ligadas àquelas duas garotas, enquanto eles estavam ali fazendo aquela homenagem, vários policiais estavam na casa verificando. Eles entraram ali, eles estavam checando todos os cômodos, tentando encontrar alguma coisa, e eles chegaram então até o quarto do Larry. E quando eles chegaram lá, eles tiveram uma péssima surpresa. Eles observaram que naquele quarto havia uma grande quantidade de material biológico, e eu estou falando de sangue, e esse material biológico estava em todas as partes. Havia uma quantidade muito grande, como uma poça no carpete ali daquele quarto. Havia esse material também na cama, havia ali respingos nas camisetas do Larry, uma infinidade muito grande. E os policiais levaram até lá também, né, um luminol, e quando eles jogaram ali, colocaram a luz, eles viram que tinha sangue em toda a parte. Então, imediatamente, eles perceberam que o local onde a Britney perdeu a sua vida era ali, até porque era muito condizente. As pessoas que fizeram autópsias disseram que o seu sangue parecia ter sido drenado devido ao rompimento da sua cabeça. Então, no local onde ela deveria ter perdido a sua vida, haveria uma grande quantidade de sangue e eles encontraram ali. Então, eles começaram a olhar também para verificar, para ver se eles achavam uma arma. Eles não encontraram uma arma, mas eles encontraram várias balas numa caixa. Então, eles pegaram esse material para verificar e eles começaram então a olhar por toda a casa, em volta da casa. Quando eles chegaram numa parte de fora da casa, que era uma varanda que dava para uma janela que era do quarto do Larry, eles perceberam que faltava um pedaço ali da janela e da veneziana, e eles perceberam que aquele material era exatamente igual àquele pedaço de tábua que estava lá na caçamba junto com os corpos. Então é claro que eles fariam uma verificação daquele material com que estava ali, e eles pensaram que de repente a Britney ela teve a sua vida tirada dentro do quarto do Larry, já a Crystal por algum motivo ela foi atingida por aquele disparo ali na área de fora da varanda, na varanda, né, debaixo da janela do quarto do Larry. Os policiais coletaram ali naquele local mais de 300
evidências do que aconteceu ali, eles queriam testar todo aquele material e diante de tudo aquilo eles tiveram então, né, como ir até aquela homenagem que estava sendo feita para as meninas e eles chegaram até lá então e deram voz de prisão ao Larry, que foi imediatamente levado para a delegacia para que pudesse então ser interrogado com relação a tudo aquilo. Dois policiais sentaram com o Larry numa sala de interrogatório e eles queriam respostas, eles queriam saber por que ele havia feito tudo aquilo. Estava claro para eles que ele era a pessoa que havia cometido aqueles crimes. O Larry ele ficou ali meio que desconversando, ele disse que aquilo não fazia o menor sentido, que ele não havia feito aquilo com a sua filha. Imagina porque ele faria aquilo com a sua filha. Os policiais começaram a ficar um pouco nervosos com ele, porque não tinha por que ele negar aquilo, eles sabiam que ele era a pessoa que eles estavam procurando. Ao mesmo tempo, outros policiais que estavam ali foram checar o passado do Larry, eles queriam saber se ele já havia sido fichado em algum momento, e foi quando eles tiveram uma surpresa. Sim, o Larry ele tinha uma ficha, ele já havia sido preso por 10 anos por agressão relacionada a atos íntimos forçados. Ele também foi acusado de uma agressão agravada e ele, inclusive, foi preso 2 anos porque ele deveria se registrar como um agressor relacionado a questões a atos íntimos forçados, mas ele não fez isso, ele se achava uma pessoa acima da lei, então ele teve que responder por isso também, e ele acabou saindo da prisão em outubro de 2013, que foi quando ele retornou para a casa da Anna-Lee, que era sua bisavó, e naquele momento, né, a Anna-Lee estava morando junto com a Britney, a Crystal e a Zanaya. Então eles sabiam exatamente qual era o histórico daquele homem, eles sabiam que ele tinha um histórico de agressão, então não seria surpresa que ele tivesse cometido todos aqueles atos. Depois de 5 horas de interrogatório, o Larry ainda não havia dito nada com relação a tudo aquilo. Os detetives começaram a ser um pouco mais incisivos com ele. A gente sabe que nos Estados Unidos eles acabam apelando para o lado emocional e coisas a mais. Eles acabaram pegando várias fotos da cena, acabaram mostrando para ele e ficaram perguntando, né? Olha o que você fez, olha o que você fez com a sua filha, olha como ela ficou. Eles começaram a falar detalhes, tentaram apelar para o lado emocional do Larry, mas infelizmente eles não conseguiam tirar nada dele, eles continuavam negando, até que chegou um ponto em que ele resolveu ficar em total silêncio e eles perceberam que ele não iria dizer mais nada. Nesse ponto, é importante ressaltar o quanto os detetives deveriam ser astutos naquele momento, pois de fato eles não poderiam prender o Larry. Se ele não confessou que ele havia feito aquele crime, eles deveriam deixá-lo ir, apesar de todas as evidências que eles haviam coletado. Essas evidências deveriam ser testadas e só com os testes, né, com esses testes em mão, comprovando que ele havia feito aquilo, que eles poderiam prendê-lo. Eles não queriam deixar ele ir porque isso poderia fazer com que ele pudesse fugir e eles não conseguissem prendê-lo ou achá-lo com tanta facilidade. Então, eles pensaram numa maneira de justificar o fato de poder mantê-lo sob custódia e eles disseram que manteriam ele sob custódia, pois o quarto dele estava cheio daquele material biológico que era relacionado às meninas. E ele poderia ser uma pessoa que sabia sobre aquilo, de repente ele poderia estar escondendo fatos importantes, ele poderia saber quem fez, e é por isso que eles iriam prendê-lo até que todos os exames fossem feitos. E os policiais realmente começaram a acumular algumas provas contra o Larry. Quando ele foi preso sob custódia, eles pegaram o telefone dele e pediram à rede de telefonia que desse, né, a linha do tempo onde ele esteve nos dias, né, que ocorreu aquilo, entre dia 6 e dia 7. Eles verificaram que ele foi até a região ali de Porto Boulevard, depois voltou para a região de Houston. Além disso, eles voltaram até o cais do Porto Boulevard, falou novamente com aquele segurança que havia, né, estado com aquele homem que estava no carro das meninas naquele dia, e quando eles mostraram uma foto do Larry, ele disse que o Larry era a pessoa com quem ele falou, que foi o homem que desceu do carro, olhou ali a questão das luzes que pareciam estar quebradas, então ele se lembra muito dele. Ele falou que ele era o homem que ele havia visto, então havia uma testemunha. Além disso, eles acabaram encontrando, né, um mês depois de tudo aquilo, o carro das meninas que estavam ali próximo a um clube de strip na região de Houston.
E eles souberam através de uma namorada do Larry, ela contou que naquela noite do dia 6, ela foi chamada por ele até aquele local. Ele disse que queria uma carona e ela foi até lá, buscou ele, os dois ficaram juntos. Então ela sabia exatamente, né, que ele havia estado naquele local e foi o local onde eles encontraram o carro das meninas. Então eles foram juntando todas essas provas. Além disso, né, toda a perícia estava sendo feita ali no quarto. Eles conseguiram ter provas periciais que mostravam que o Larry realmente havia cometido aquele crime. Aquelas balas que foram encontradas no quarto realmente eram condizentes com com a bala que foi encontrada na Crystal. Então, diante de tudo isso, eles haviam conseguido uma infinidade de provas, de evidências, e aí sim eles puderam, então, levar para a promotoria e acusá-lo de ter cometido aqueles crimes. Em 2016, o Léo ele foi levado a julgamento, ele nunca confessou aquele crime, ele nunca falou nada sobre aquilo. É claro que ele permaneceu em silêncio e quando ele pôde, ele continuou negando. Então a promotoria teve que colocar uma teoria do que aconteceu naquele dia. E eles contaram que no dia 6, que foi quando as meninas desapareceram pela manhã, tudo parecia normal. A Crystal, ela colocou a filha dentro do carro e o que parece é que a Britney, ela discutiu com o pai em algum momento dentro da casa. Foi uma discussão um pouco acalorada. A Crystal falou para a filha continuar dentro do carro, para não sair dali, que ela iria verificar. E ela entrou dentro da casa. E aí, possivelmente, quando ela entrou ali, quando ela chegou, o pai da Britney havia atacado e tirado a vida dela. Ela ficou assustada, então ela saiu correndo da casa. Foi quando ele foi atrás dela, armado, e ele a conseguiu alcançar ali na região da varanda, bem abaixo da janela que dava para o seu quarto. E foi quando ele atirou contra ela. Por isso que havia aqueles respingos naquele pedaço de tábua que ele deve ter visto que ficou sujo com o material biológico dela. Então ele retirou e levou lá para o local onde ele, né, deixou os corpos. Os policiais eles chegaram a essa teoria justamente por causa da Zanaya. Uma detetive, com autorização dos avós, falou com ela. Eles levaram ela para uma sala, começaram a conversar com ela. Ela era uma criança, ela só tinha 5 anos. Então ela ficou ali desenhando. Essa moça começou a falar com ela sobre se ela se lembrava a última vez que ela viu a mamãe dela. Então ela começou a contar uma história e foi ela que disse isso. Eu estava no carro junto com a minha mãe, ela mandou eu permanecer ali, ela entrou na casa, havia muito barulho, parecia que os ânimos estavam exaltados e ela conta quando ela ouviu um zumbido e a mãe dela não voltou pro carro. E que depois ela viu o Larry, ele chegou até o carro, falou para ela sair, entrar dentro de casa e ir para o quarto. Ela começou a perguntar onde estava a mãe dela e o Larry simplesmente disse para ela ficar no quarto e não perguntar muita coisa. E ela disse que ela ficou um pouco com medo dele porque ele parecia ter uma voz um pouco malvada. E ela se lembrava de ter assistido TV, né, um programa de TV infantil o dia todo, e depois disso ela nunca mais viu a mãe dela. Então, a partir desse relato da Zanaya, que era uma criança muito pequena na época, eles começaram a teorizar sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Eles acreditam que depois que a Zanaya foi para o quarto, ele possivelmente colocou os corpos das meninas dentro do carro e acabou saindo com elas, que foi quando eles viram aquela câmera de segurança que registrou aquele carro saindo ali da região da casa das meninas. E ele deve ter esperado escurecer até para levar, né, as meninas até a região onde elas foram encontradas, no Porto Boulevard, e ter deixado elas lá. Em seguida, ele voltou para a região de Houston, deixou o carro ali próximo àquele clube de sleeper, ligou para sua namorada e ele simplesmente foi seguir a sua vida. É horrível, os detetives falam que não conseguem entender como ele continuou naquele quarto todo sujo, pensando que ele fez tudo aquilo. Eles jamais desconfiaram, desde o princípio ele nunca foi o primeiro suspeito, na verdade eles suspeitaram do Ivan, que era o pai da Crystal, porque eles achavam que ele
Por não gostar daquele relacionamento, ele poderia ter feito aquilo, mas com relação ao Larry, eles nunca desconfiaram, muito pelo contrário, ele parecia uma pessoa extremamente chocada e triste, arrasada com tudo aquilo. E eles contam que ele foi um verdadeiro ator, eles jamais, jamais desconfiaram dele, até eles chegarem àquela questão da impressão digital dele que estava naquela carta, que estava ali na cena onde ele deixou as meninas. O júri não demorou muito para tomar sua decisão com relação àquele julgamento, depois de ver todas aquelas fotos, aquela história contada pelos promotores. Eles realmente consideraram ele culpado de tudo aquilo e o condenaram à prisão perpétua e justificaram que ele não é o tipo de pessoa para estar em convívio em sociedade. Ele já havia cometido outros crimes de agressão e ele foi capaz de tirar a vida da sua própria filha. Com relação ao motivo, nunca ninguém vai saber se ele não abrir a boca e dizer realmente o que o fez fazer tudo aquilo. É claro que durante o julgamento foram levantadas algumas questões. É sabido que a Ana Lee, ela tinha algumas coisas relacionadas a questões financeiras, ela tinha algum dinheiro, ela tinha casa. E quando ela soube que o seu neto, né, o Larry, ele estava envolvido com questão de agressão, ele foi preso, ela o tirou do testamento e deixou todas as coisas para a Britney. Então, de repente, o Larry ficou enciumado daquilo, ele queria ser a pessoa herdeira da bisavó, não queria que a Britney ficasse com aqueles bens, e por isso ele resolveu tirar a vida da filha dele. Nunca vai se saber. Será que também ele era uma pessoa que não aceitava aquele relacionamento? Pessoas próximas acham que não tem a ver, ele não parecia ser uma pessoa preconceituosa com relação a isso. Com relação a Zanaya, hoje ela é uma adolescente, ela tem cerca de 15 anos, ela seguiu sua vida, ela tá, né, sob a custódia da Mary e do Ivan, que são seus avós maternos, que são os pais da Kristen. Ela tá muito bem, ela deu uma entrevista há algum tempo para uma rede de TV e ela falou um pouco sobre essa questão. Ela pareceu muito desenvolta quando ela foi questionada com relação à mãe, se ela se lembrava da mãe. Ela disse que se lembrava sim, que sentia saudades da época em que a mãe dela levava ela para passear no shopping, tomar um sorvete, que ela guarda esses bons momentos. Ela sabe exatamente o que aconteceu com a mãe dela. Ela contou a mesma coisa que ela contou quando ela tinha 5 anos. E ela parece uma pessoa bem quando questionada se ela vive bem com isso, com aquilo que aconteceu, com aquela história trágica. Ela disse que é algo terrível, é muito doloroso lembrar de tudo isso, mas que ela tem que seguir em frente, ela tem que levar a sua vida da melhor maneira possível, e ela acredita que sua mãe esteja bem, e ela se sente confortável pensando assim, mas é claro, né, essa garota, ela, de certa forma, ela não presenciou, mas ela ouviu, aquele zumbido que ela ouviu, possivelmente foi o disparo que o Larry fez contra a mãe dela. E que bom que ela tem a voz, que ela tem a Mary, que tem o Ivan, que cuidam muito bem dela e que são extremamente presentes. O Ivan, ele conta também nessa entrevista que para essa rede de TV onde a Neta deu uma entrevista, ele conta que realmente ele não gostava, ele sempre fala isso em todas as entrevistas que eu vi ele dando, que ele realmente não concordava com aquele relacionamento, mas que isso não é algo que eu fizesse pensar de repente tirar a vida da filha dele, por mais que aquilo o envergonhasse de certa forma, ele jamais cometeria um crime como esse, que era tirar a vida de alguém, muito menos a da sua filha, que ele vai sempre se lembrar dela com muito carinho, que ela sempre vai ser a garotinha do papai. Então é muito triste pensar como essas vidas elas foram afetadas. A Annalie, ela seria cuidada pela Britney durante a sua velhice e infelizmente isso não aconteceu. Ela acabou sendo cuidada por outras pessoas. Infelizmente, a pessoa que tanto queria cuidar dela, que queria dar um bem-estar para ela, infelizmente foi retirada daqui por um motivo que nós nunca saberemos. Bom, espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Se ficaram até o final e não curtiram esse vídeo, curtam sim, dê esse apoio para o canal, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo vídeo para vocês. Deixem também as suas sugestões de casos, vou pesquisar com muito carinho, vou trazer no próximo vídeo. E eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Quero agradecer as pessoas também que sempre deixam um comentário aqui, isso é muito importante. Quero que vocês saibam que vocês estão contribuindo para esse canal e que essa construção ela é conjunta e eu agradeço a vocês.
E espero vocês na próxima semana, no próximo vídeo. Obrigada pela paciência e até lá!